Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você falou que ia fazer alguma coisa, mas por N motivos acabou que não fez. Motivo, às vezes, que nem eram seus motivos na realidade, mas que de alguma forma te atravessou, te atrapalhou e com o tempo você desanimou, deixou de fazer aquilo e perdeu de vista. Um exemplo clássico que eu gosto de dar é o planejamento para voltar para a academia. Então você coloca na tua cabeça que você vai acordar às 6 da manhã, que você vai tomar um cafezinho da manhã e rapidamente vai para academia e de 7 a 8 você vai malhar, depois você vai para casa, vai trabalhar e tudo vai dar certo. Só que na prática, teu filho acorda, o despertador não toca, você pega trânsito para ir para academia, não acha uma vaga para estacionar o carro, e aí chega lá, tá todo mundo usando os equipamentos que você precisa, tudo parece dar uma sequência de falhas aí que te faz chegar atrasado no trabalho e você acaba desistindo. E isso é normal, acontece com todo mundo. E tem uma explicação psicológica até para a gente ignorar esses fatos, esses comportamentos na hora do nosso planejamento. Quando a gente para refletir sobre os nossos projetos futuros, é muito comum a gente montar uma história na nossa cabeça sobre como tudo vai se desenrolar. Nós somos contadoras de história por natureza. É assim que a nossa cabeça se organiza para traçar um trajeto do ponto A para o ponto B e de fato te fazer percorrer esse caminho, sabe? E te levar até onde você deseja. Isso ajuda a dar sentido e ordem nas nossas ações, para sempre estar seguindo um rumo de acordo com o que você quer. Inclusive, isso é importante para nossa motivação, porque sem esse viés otimista, cara, a gente não ia agir. Quem entra num casamento já pensando na separação ou pensa num empreendimento já pensando que isso vai falir? Se você pensar demais nessas coisas negativas, nesses acontecimentos ruins, você nem faz, você não age. Então, esse viés otimista é importante. Só que essa história que a gente monta mentalmente pode nos fazer ignorar alguns pontos que são importantes. Nós ignoramos alguns eventos que são externos e dificuldades que provavelmente vão surgir. Tem também a distorção do tempo, que ajuda a nos atrapalhar. Isso acontece porque, em vez da gente lembrar exatamente de toda a duração de um evento, por exemplo, nós focamos na parte que é mais marcante, ou mais emocionante, ou mais importante pra gente, sabe? Do que o restante. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender. Imagina que você participou de um workshop que durou o dia inteiro. Só que ao longo do dia, você percebeu que teve partes que esse workshop foi mais rápido ou mais devagar. Provavelmente as partes que foram mais marcantes ou mais interessantes passaram mais rápido para você. E as partes que foram mais lentas, mais tediosas, você tem a impressão de que foi muito volátil, assim, que você demorou uma eternidade para passar. Tá, então o que você pode fazer para mitigar esse viés psicológico? Como que a gente pode diminuir esse efeito? O primeiro ponto que eu te trago é o mapeamento de cenários. Pensa em diferentes histórias, diferentes caminhos que poderiam acontecer, incluindo aquelas hipóteses que não são tão legais. E deixa um recurso, uma gordurinha, para você lidar com essas eventuais dificuldades. No exemplo da academia, por exemplo, reserva um pouco mais de tempo nas primeiras semanas, deixa tudo pronto no dia seguinte, pensa nesses detalhezinhos que a gente provavelmente deixa escapar na hora de agir, tá? Arquiteta, assim, para sua casa também facilitar e esclarece os pontos onde você mais teve dificuldade quando você falhou da primeira vez. Eu trouxe um exemplo da vida do cotidiano, mas você pode aplicar esse mesmo raciocínio para projetos profissionais, para estudos, para metas em geral, tá? O outro ponto que eu trago para vocês é para você fazer um planejamento de uma coisa muito grande quebrada em pequenas partes. Essa fração ajuda a agir de forma muito mais previsível, muito mais pé no chão e realista do que algo que está muito longe do seu ponto de visão e que depende de inúmeras ações para você chegar lá. No exemplo da academia, talvez, o ideal seja você começar com 30 minutos de exercício e depois você vai avançando gradualmente conforme você ganha experiência no processo. Para todos os outros projetos, isso também é interessante. Começa com o mais fácil e depois você vai ganhando corpo e agilidade no processo. Foca sempre no processo. Essa é a maior virada de chave. Deixa um pouco os resultados de lado nesse início e foca no processo. Quanto melhor você ficar no processo,
mais rápido você atinge a sua meta. Outro ponto que as minhas alunas do Minha Meta já estão cansadas de escutar, que é super importante, são as revisões regulares. É você fazer verificações regulares no seu projeto para avaliar se as suas expectativas estão compatíveis, né? Ajustar a sua história mental com base no que está acontecendo de fato. Eu chamo isso de check-in. E no Minha Meta, eu proponho para as mulheres que isso ocorra com uma frequência assim, periódica bem regular. Semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, dependendo muito do contexto e da robustez do plano. Isso vai partir de você, porque não tem pessoa melhor para avaliar a necessidade dessas avaliações, a frequência disso, do que você mesma. Se você compreender que isso acontece internamente e trabalhar para mitigar esse viés psicológico, você vai entender que isso ocorre, vai ver que isso é natural e vai transformar isso. Você vai aprimorar uma habilidade de autogestão que é importantíssima e que vai fazer você ficar muito mais eficaz na gestão dos seus projetos pessoais e profissionais. Você vai ficar mais apta a tomar decisões baseadas numa visão que é mais realista, que é mais equilibrada. E isso aumenta radicalmente a sua chance de sucesso. Entender esses vieses psicológicos nos ajuda a ser mais crítica com nós mesmas, mais assertiva também, sabe? Mais criativa. Quando você assume uma posição de considerar diferentes possibilidades para o futuro, diferentes caminhos que podem acontecer, você já pensa em inúmeros planos B, C, D. E afinal de contas, pensar sobre o futuro é algo importante, porque se você não pensa, isso nunca vai acontecer. Mas se você errar no planejamento, você planeja falhar. Se você quiser se aprofundar em conhecimento sobre autogestão, em uma produtividade saudável, numa gestão de tarefas que realmente funciona, eu tenho um treinamento que eu fiz especialmente para mulheres. O link para mais informações está disponível aqui abaixo. Obrigada!